Então tá bom. Boa tarde, gente. Boa tarde. Prazer, eu sou a Karine. Acho que a Maria não me conhece, eu sou do R1. E que vão me conhecer aí nos próximos anos. Eu sou plantonista da UTIs, fico mais na 11S. Devem me conhecer no R2 de vocês, tá? É um prazer estar aqui de novo com vocês. A gente começou a falar um pouquinho sobre ultrassom 2 semanas atrás, quando eu dei a linha de punção, né? E de pesquisa de trombo, de TVP. E a ideia é a gente continuar aí nesse ritmo e falar um pouquinho mais sobre ultrassom, tá? O foco hoje, vocês já sabem, claro, vai ser FAST. E a ideia, assim como eu falei isso também da última vez, né? A ideia é como qualquer coisa que envolve ultrassom é prática, tá? Claro que é importante que vocês tenham um embasamento teórico, por isso a razão de ser dessa aula, mas a ideia é que vocês, na prática, no dia a dia, possam fazer isso na UTI, tá? Vocês sabem que o FAST é uma aplicação maior na emergência, no trauma. A gente vai falar melhor sobre isso daqui a pouco, mas também existem algumas aplicações na UTI, tá? E a gente vai tentar ver isso. E além do mais, vários de vocês também que estão na R1 estão rodando fora da UTI, né? Vocês rodam no PSC, vocês rodam no PSPN, então, nesse momento também acho que o conhecimento do FAST faz diferença aí para a formação de vocês, tá? Então, vamos lá. O que a gente tem de resumo e de objetivo para essa aula? Tá? Vou falar 2 minutinhos, bem rapidamente, sobre o histórico do FAST. Tocar bem, detalhar bem a técnica do exame, que é o principal objetivo aí da aula. Falar um pouquinho de evidência, acurácia, as limitações, como todo exame o FAST também vai ter. Falar um pouquinho mais do EFAST, as principais indicações, e estender um pouquinho da técnica do FAST para falar da técnica do EFAST, tá? Ou IFAST, vamos preferir. Então, a primeira coisa, como a gente estava vendo, é falar um pouquinho do histórico do FAST. Vocês sabem, como eu também já falei antes, que o FAST para quem não sabe, é Focus Assessment Sonography Trauma. Então, é uma avaliação sonográfica focada no trauma, tá? É um acrônimo, né? É uma sigla, né? FAST, para quem não sabe. E ela está bem relacionada com trauma, né? Nasceu ali do trauma. Eu estava dando uma olhadinha para fazer essa aula, parece que a primeira descrição que a gente tem assim, do uso do ultrassom no trauma abdominal vem lá da década de 70, 1971. Então, alguém foi lá com a ultrassom, viu que tinha vítrio livre, interpretou aquilo como um hemoperitônio, tá? E a partir de então, década de 80, final de 70, 80, 90, isso foi começando a crescer, começaram a haver alguns relatos de casos e tudo mais, até que em 1999, ficou pequeno aqui, desculpa, eles fizeram uma reunião lá nos Estados Unidos, acho que em Maryland, e formaram um consenso, um mini congresso, uma reunião dessas pessoas interessadas em tração e trauma, e definiram esse tema aqui FAST, tá? Esse artigo aqui de uma revista específica de trauma, ele foi publicado, né, uma consequência dessa reunião que eles tiveram, quando a primeira vez foi usado o termo FAST, tá? Então, isso ainda na década de 90. E, a partir de então, o FAST, como eu falei para vocês, ficou como uma ferramenta essencial assim, para avaliação de trauma, tanto diagnóstico quanto terapêutico, né? E ela é usada assim, nos principais guidelines de trauma, inclusive o ATLS, tá? Eita, foi errado. Bom, aí falando um pouquinho mais sobre o FAST, assim, antes de entrar na técnica, ele é um exame de screening, né? Quer dizer, eu quero investigar se tem alguma coisa. No caso do trauma, a gente já falou, investigar a presença de sangramento de líquido livre na cavidade abdominal, no caso do EFAST, isso se estende para o tórax. E tem uma outra aplicação que é para pesquisa de choque ou hipotensão sem uma causa definida. Tá? E que aqui vocês vão ter uma aplicação maior na UTI. Tá? O paciente lá está sofadão, você não sabe o que aconteceu. Tem um protocolo roxo, eu não sei se vocês vão ter aula disso, talvez valesse a pena, né? E o EFAST, na verdade, faz parte desse exame, tá? Para a gente tentar entender as causas de choque do paciente, tá? Aqui é um algoritmo, um cronogramazinho, que é clássico, na verdade. Toda a linha de FAST, todo livro que vocês, site especializado, livro, artigo que vocês forem ler sobre isso, vocês vão encontrar esse algoritmo aqui, tá? É uma coisa que ficou consagrada aí. É interessante que essa publicação aqui em específico é de 2010,
que é de uma revista brasileira e especializada em terapia intensiva, que é a RBTI, a Revista Brasileira de Terapia Intensiva, que agora tem outro nome, Critical Care Type. E foi publicado, então, nessa época, e ele fala aqui, né? Eu faço o FET, se eu tenho um exame positivo, vai depender da minha conduta, vai depender da estabilidade do paciente, tá? Se o paciente está estável, ele vai para toma, para poder analisar melhor essa lesão, a fonte de sangramento e tudo mais. Se o paciente está estável, vai direto para o centro cirúrgico, tá? Ainda mais que eu tenha comprovação ali, pelo menos pelo ultrassom, que deve estar sangrando, porque tem líquido na cavidade, desculpa. Se o meu teste der negativo e o paciente está estável, a gente vai observar, vai considerar ali fazer uma tomografia. Se o meu exame deu negativo, o paciente está instável, aí a gente vai, como o paciente está instável, a gente vai ter algumas outras opções ali. Pode ter um sangramento que não seja no abdômen, ou no caso que, pensando no teste, também não seja no tórax, não seja no tórax. Pode ser algum sangramento extraperitoneal, desculpa, ou algum sangramento de víscera oca, tá? E aí vem um conceito importante que eu vou abordar melhor com você já para frente, mas que já vale estar presente aqui agora. Uma das grandes limitações do FEST é que ele não consegue ver sangramento em todos os locais do abdômen, né? Digamos assim. Então, sangramento retroperitoneal ele não vai conseguir ver, porque, enfim, tem um monte de víscera na frente e é mais profundo, tá? E sangramento ou lesão de víscera oca ele também não vai conseguir delimitar, porque teoricamente vai sair ar. E ar, vocês sabem, é um meio muito ruim para uso de ultrassom, tá? Então, ele tem essa limitação. Então, qual é o conceito? Um exame negativo de FAST não necessariamente é negativo, tá? Principalmente, pode haver falso negativo por esse motivo. Principalmente se o paciente estiver em estado, tá? Talvez seja melhor já fazer o centro cirúrgico, fazer uma laparotomia exploratória, tá? Mas essa figurinha aqui é fácil, é o que a gente usa de 2010 e é o que a gente usa até hoje aí como enfim, algoritmo de terapêutico diagnóstico para o uso do FAST no trauma, tá? Ela é bem simples. E aí, vamos agora já passar então para a parte mais importante, como eu falei para vocês, que é a técnica do exame, tá? Como é que a gente vai fazer? Primeira coisa, então, é a preparação do paciente. Ele está idealmente supino, tá? E 0 graus, se possível. Existem algumas fontes que a gente consulta que dizem que se o paciente ficar em Trendelenburg, isso aumentaria a sensibilidade, tá? Pode ser uma opção, você vai ter que ver lá os benefícios do seu paciente com a Trendelenburg, mas já é uma coisa imprescindível. Não consigo deixar ele em frente. Não tem problema. Faz com ele, se possível, a 0 grau e supino, tá? O que mais? O probe, o transdutor que a gente usa, acho que vocês sabem, geralmente é o transdutor curvilíneo, né? Que tem a frequência menor e por isso consegue ver estruturas mais profundas, como no caso do abdômen. E, de novo, algumas fontes que a gente consulta, eles também autorizam, assim, usar o probe cardíaco, tá? Inclusive durante o exame todo, não só ali na avaliação substipóide, derrame pericárdico. Mas, usualmente, do que eu tenho de vivência que eu tenho, a gente usa o propicovilino, tá? A limitação do propicovilino é que ele é maior, né? Ele é mais largo. Então, para algumas partes do exame, principalmente, como eu falei, o substipóide, pode limitar um pouco a visão, porque é difícil você acoplar ele aqui, tá? Essa parte que encosta na pele do probe, a gente chama de footprint, tá? E o footprint do probe curvilíneo, ele é um pouco maior. Pode limitar algumas avaliações. E eu só pus essa figurinha aqui, que é da tela de tração, para a gente lembrar da parte do preset, tá? A gente vai colocar, claro, de exame abdominal ou de FET. Existem algumas trações que tem já específico lá, preset de FET, tá? Você vai fazer exame abdominal com um preset pulmão. Tem que sempre lembrar disso, às vezes a gente esquece quando a gente vai começar a fazer o exame. Tudo que eu estou me lembrando, acho que de forma geral é isso, tá? Da preparação do doente. E aí, como que a gente vai fazer, então, o FET em si? Acho que vocês sabem, né? A ideia é a gente relembrar aqui, nessa aulinha. Vão ser 4 parâmetros, tá? 4. Engraçado, tinha uma outra figurinha aqui que se perdeu. Tudo bem.
São 4 regiões, que é quadrante superior direito, quadrante superior esquerdo, região pélvica e região subxifoide, tá? Que vão corresponder, como vocês estão vendo aqui, fígado, rim, baço, rim, coração e bexiga, tá? Que é a pélvica. Lembrar sempre de ajustar a profundidade, tá? Também ali do seu ultrassom. Cada janela dessa, cada quadrante desse vai ter uma profundidade específica. E uma coisa também importante para ficar de conceito lá para a prática de vocês no dia a dia. Não adianta só pôr o probe lá, que legal. Você tem que fazer uma varredura, tá? Você tem que dar uma olhada, ver, enfim, ficar mexendo, ver de um lado, ver do outro, explorar. Acho que essa seria uma boa palavra, tá bom? E, claro, tentar achar a melhor imagem. Tá? Depois eu vou mostrar uns filminhos aqui, acho que vocês vão entender melhor o que eu estou falando agora sobre explorar. Tá? Então, vamos agora para o nosso focar mesmo no exame em si e para o primeiro quadrante, tá? O primeiro local onde a gente vai examinar. Só uma coisa antes disso, algumas pessoas perguntam se tem alguma ordem específica, né? Se eu começo aqui no direito, vou para o esquerdo, depois vou para o papel, e depois vou para o subxifoide. Do que eu pude ver e ler de fonte, de artigo, de estudo e tudo mais, ninguém recomenda uma hora específica, tá? Vocês podem começar de onde vocês quiserem. Acho que só é importante, assim como qualquer procedimento, qualquer exame, vocês manterem isso todas as vezes que foram fazer o exame, para poder sistematizar e não se perder. Então, aqui na minha apresentaçãozinha, eu vou começar de quadrante superior direito, tá bom? Mas poderia começar de por outro lado. Então, aqui a gente vai colocar, geralmente, depois lá no EFEST eu vou especificar isso melhor, mas a gente coloca o probe geralmente na linha axilar média, tá? Por volta do 10º espaço intercostal. Isso depende da fonte, tem algumas fontes que falam para ir um pouquinho antes, para ir do 8º para o 9º, mas isso também depende do paciente, depende de você lá no leito com o paciente, tá? Às vezes você vai ter que subir, descer, para poder encontrar a melhor imagem. O mais importante é que esteja abaixo do mamilo, tá? Se vocês querem vou poder falar para vocês de uma maneira mais prática. Geralmente, também, por convenção, a gente coloca o probe marque cranial, tá bom? Então, linha axilar média, por volta do 9º, 10º espaço intercostal, com probe marque para cranial. E aí, a imagem que vocês vão ver, que a gente vou falar com mais detalhe para vocês nos próximos slides, é isso aqui, é o fígado e o rim aqui bem justaposto a ele, tá? Aqui o fígado, de novo, e aqui o rim. Esse espaçozinho entre o fígado e o rim, a gente chama de recesso hepatorenal. Tem um nome mais específico que a gente usa também, que é o espaço de Morse, tá? Essa tem que ser a visualização, tá? Vocês têm que ver o espaço de Morton aqui no FAST em si, para poder ver se vai ter livro do livro lá. Se tiver livro do livro, no contexto de trauma, provavelmente você vai considerar o seu exame positivo, tá? Ó, só colocando aqui uma outra figurinha para especificar melhor para você, de novo, aqui fígado, aqui rim, tá? Aqui córtex, medula do rim, e aqui espaço de Morton. Esse exame aqui tá negativo, tá? Não tô vendo sangue aqui. Agora, vamos ver um exemplo aqui que eu trouxe para vocês de um exame positivo, tá? Que é exatamente o que eu vou ver aqui. Eu tenho aqui o fígado, eu tenho aqui o rim, e eu estou vendo uma faixa anecoica entre eles. Essa faixa anecoica é líquida. Tudo que é líquido no ultrassom é anecoico, é preto, tá? É pretão. Lembrem disso. Aqui eu consigo ver bem, tá? Boa. Aqui um filminhozinho, só para ver melhor, mesma coisa. Aqui eu estou vendo o rim, aqui eu estou vendo o fígado, e aqui eu estou vendo um espaço anecoico preto entre eles. Também é um exame positivo, tá bom? Só lembrem disso, que nesse momento aqui do FAST, depois eu vou falar do EFAST, mas do FAST especificamente, vocês têm que tentar ver essa imagem, tá? E de preferência, sempre, isso é mais importante no EFAST, mas aqui também é importante, identificar o diafragma, tá? Você tem que saber o que é pulmão e você tem que saber o que é cavidade abdominal. Então aqui, ó, tô vendo o diafragma, tá? Daqui pra cá é pulmão, daqui pra cá, cavidade abdominal. Aqui não dá pra ver tão bem, mas ele tá seguindo aqui, ó. Tá? Aqui é o diafragma. Perfeito.
Aí agora, indo para o nosso segundo espaço, do nosso segundo quadrante, em que a gente vai fazer o exame do PET, que é o quadrante superior esquerdo, onde a gente vai ver o recesso espleno-renal, que é bem semelhante ao recesso hepatorenal. Então, aqui tem a figurinha, eu vou ver o meu rim, vou ver o baço aqui de contato com o rim e o diafragma aqui, tá? Tem essa figura aqui também. Aqui eu tô vendo bem o diafragma, ó. O ideal é que a gente sempre veja bem o diafragma, o baço e aqui o rim, tá? Então, uma coisa que eu não falei para vocês nessa figura, mas eu vou voltar lá depois quando eu falar do teste, é a posição do probe aqui, tá? O probe aqui, então, claro, vai estar no quadrante superior esquerdo, só que aqui o probe vai estar na linha axilar posterior, tá? Porque o baço ele é mais posterior do que o fígado. E ele vai estar um pouquinho mais para baixo ali, mais para o sétimo, oitavo espaço intercostal, tá? E, de novo, o espaço, isso é só para ter uma ideia geral. O melhor espaço vai estar, vocês vão descobrir lá a beira-leito com o paciente, tá bom? E, de novo, o probe marco também voltado para cranial. Então, essa é a imagem que eu vou procurar, tá? E aí aqui, mostrando uma outra imagem para vocês, ó, aqui pode até dar a impressão que é positivo, mas esse exame não é positivo, tá? Ele é negativo. De novo, ó, aqui tá o baço, aqui eu tô vendo o diafragma e aqui o rim, que tá um pouquinho essa coisa preta, né? Que é mais artefato e aqui é a costela, tá vendo? Então, isso daqui não é o positivo, porque eu tô vendo aqui, ó, o espaço, a membrana do rim tá aqui. E no espaço eu não tenho nada preto, tá? Então, é só mais um artefato mesmo, tem que tomar cuidado com isso. Aqui sim, eu tenho um exame positivo. Ó, aqui eu tenho baço, aqui eu tenho a borda do baço, aqui eu tenho o rim e aqui eu tenho a borda do rim. Então, entre os dois, nesse espaço espleno-renal, que a gente chama, eu tenho líquido preto, anecoico, cabeção. Isso aqui é um teste positivo. E aqui no filminho, só para vocês verem, mesma coisa, ó. Aqui eu tô vendo o rim. E aqui, na verdade, é mais interessante porque a gente consegue ver que o líquido, apesar de estar um pouquinho aqui no espaço renal, ele se acumula mais nesse espaço aqui, ó, que é entre o baço e o diafragma, tá? Que a gente vai ver melhor lá no EPET. Aqui é o espaço pleurodiafragmático, tá? Que a gente diz. Na verdade, né, daqui que seria pulmão, para cá seria pleurodiafragmático. Aqui, na verdade, simplesmente o espaço entre o baço e o diafragma. E o baço ele tem essa característica específica que a maior parte de acúmulo do sangue se dá mais nesse espaço do que entre o baço e o rim, do que o espaço do recesso espleno-renal. Porque tem um ligamento aqui espleno-renal, e aí se ele não tiver rompido, ele dificulta o escoamento do sangue justamente para esse espaço. Então, quando a gente tem um teste positivo no quadrante superior esquerdo, geralmente o sangue vai estar localizado aqui, entre o baço e o diafragma, tá bom? Só antes de passar para a próxima, da parte da pelve, só uma coisa que eu esqueci de falar lá no quadrante superior direito, quando a gente vai ver a parte hepática, só lembrar que a maioria dos traumas, pelo menos os traumas penetrantes, a maioria dos traumas acontecem no quadrante superior direito, tá? E, como é mais comum, digamos assim, o FAST nessa região ele costuma ser mais sensível, tá? A sensibilidade do FAST no quadrante superior direito é maior. Mas é isso. Aí vamos seguir, então, aqui e vamos para a parte da pelve, tá? Que é o terceiro quadrante que a gente vai examinar no nosso teste. Na pelve a gente usa a imagem transversal e a imagem longitudinal, tá? Lembrando que transversal, por convenção, a gente sempre deixa o probe marco à direita do paciente, então aqui no meu caso o probe marco estaria virado já lá, tá? Para a minha direita, aqui no caso à direita do paciente. E quando é longitudinal, a gente sempre deixa o probe marco cranial, tá? Isso não é que faça muita diferença, mas é mais por convenção, tá? Para a gente sistematizar o exame e ter menos chance de errar. Aqui está uma imagem para vocês, acho que talvez vocês se lembrem mais do dia a dia, talvez medindo se a gente tem vestigoma ou não, né? Porque é mais totalmente o PET. Mas isso aqui é uma imagem normal, tá? Com a bexiga cheia, transversal e longitudinal, tá? Lembrando, uma coisa importante, que acho que vocês sabem também, mas só para reforçar. Para o FAST, é importante que o paciente esteja com a bexiga cheia, tá? Que a bexiga acaba funcionando como uma janela acústica ali.
Então, se a bexiga estiver vazia, isso vai dificultar para a gente identificar mesmo o líquido livre ali que a gente precisa ver, tá? Então, por algum motivo, vocês estão lá vendo trauma, seja na sala do trauma ali, ou se alguém for fazer isso hospitalar em algum momento da vida, talvez tentar fazer o FAST antes de sondar o doente. Faz mais sentido, tá? Se possível, né? Claro, cada doente é um doente. Mas lembrar disso, o ideal para o exame é que a bexiga esteja cheia, como nesse caso aqui, tá? Se fosse lá na UTI, vocês iam falar que o doente está com super bexigão, tá? Não precisaria medir. Aqui só a imagenzinha do que a gente tem que ver, tá? De novo, aqui esse exame é negativo, tá? Não estou vendo equilíbrio aqui, mas só para vocês saberem exatamente o que vocês têm que ver. E aqui a gente retoma aquele conceito que eu falei para vocês, que a gente não tem que ficar lá paradão com o probe, né? Lá no quadrante superior esquerdo, no quadrante superior direito, a gente precisa procurar a melhor imagem, precisa fazer uma varredura. E aqui é a mesma coisa, a gente tem que ficar mexendo ali e ver toda a borda ali da bexiga, tá? Aqui tanto no transversal e aqui tanto no longitudinal, tá bom? Tem que dar uma mexida ali e ver direitinho. Aqui, sim, a gente vai ter um exame positivo. Aqui só para comparar, né? Aqui é um exame normal e aqui é um exame positivo, onde eu vejo abaixo da bexiga, desculpa, uma faixa aqui de líquido anecoico, tá? Só uma coisa que é importante também, no caso do exame pélvico, que às vezes a gente, enfim, não se lembra, se esquece, não dá muita importância, faz diferença saber o sexo do paciente, tá? Por quê? Porque a região pélvica feminina é diferente da masculina. E a gente sabe que a pélvica feminina, às vezes, vai ter um pouco de líquido livre, que é fisiológico, ali no saco de Douglas, que é aqui, que eu já vou falar melhor para vocês. Tá? Aí vai ser um pouco desafiador no contexto ali do trauma, a gente saber se é ou se não é relacionado ao trauma, só um líquido fisiológico, principalmente em mulheres de idade fértil, né? E na pele masculina, que eu já vou mostrar daqui a pouco, o líquido ele se acumula num local diferente, tá bom? Mas vamos focar aqui então na bexiga feminina. Aqui é uma visão longitudinal, tá? Tanto aqui na figurinha quanto aqui na ilustração. Aqui então eu tenho a bexiga, aqui eu tenho o útero e aqui eu tenho o reto, tá? E os líquidos geralmente costumam se acumular aqui, ó, entre o útero e o reto, que é justamente o espaço ou o saco de Douglas, tá bom? E aqui, ó, dá pra ver também. Aqui é alça, aqui tem o útero, ó, pra ver direitinho ele aqui, a bexiga, que fica mais caudal, né, em relação ao útero, e o reto aqui. Esse exame não é positivo, tá? Não tô vendo o líquido livre aqui. Mas é só para saber que a imagem que vocês têm que ver, se possível, tentar procurar aí da pele feminina. Se fosse positiva, teria um líquido mais anecoico mesmo, aqui nessa região. Tá? E só lembrar uma coisa também, até voltando aqui, da pelve, só lembrar que a posição do probe ali tem que ser praticamente em cima da síntese pública, tá? Só um pouquinho ali para cima. É justamente a posição da bexiga. A bexiga ela é bem inferior mesmo ali à síntese pública, tá? Se está um pouco anterior, a bexiga é inferior e um pouquinho mais cranial também em relação à síntese. Então, se você não estiver vendo uma imagem boa, isso tanto no FED quanto na avaliação de bexigoma, de retenção urinária do dia a dia da UTI, você tem que ter um pouquinho mais o probe, tá? Porque ele vai ter que ser bem ali na síntese. Aí só mostrando outra imagem, agora aqui eu tinha mostrado a longitudinal, né? E aqui a imagem transversal da pele feminina, é a mesma coisa. Tem a bexiga cheia aqui, ó, eu tenho o útero e aqui eu tenho o reto. E na pele masculina, de novo, a imagem longitudinal, reto, próstata e bexiga, tá? E aqui nesse espaço que a gente chama de reto vesical, desculpa, geralmente onde acumula líquido, tá? Por aqui, assim. Então, a próstata está bem aqui embaixo, ó, próstata aqui, bexiga aqui e a bexiga aqui. É onde mais ou menos a gente vai ver. Nem sempre a gente vai conseguir ver bem direitinho, ainda mais no contexto de má correria, de paciente instável, mas vale a pena, talvez, identificar as estruturas que faz diferença, homem ou mulher, tá? E aqui, de novo, mais uma imagem, agora transversal, próstata, reto e a bexiga.
E aí, a última janela, que eu acho que vocês sabem também, que a gente vai analisar no FAST em si, é a janela pericárdica, que é como eu falei para vocês, pode ser feito por pulvilíneo ou pode ser feito por cardíaco mesmo. E aí é um substifóide, como a gente está acostumado ali, né, das janelas do eco. É isso que a gente vai ver. Acho que vocês sabem, né? Mais ou menos a técnica ali, vai inclinado, mais ou menos em direção ao ictus do paciente. E vai fazendo varredura para tentar achar a melhor imagem. Aqui também só para mostrar para vocês a figurinha que a gente vai ver. E aqui no exame normal também, tá? Não tem derrame pericárdio. Isso aqui acho que vocês estão carecas de saber, né? Não preciso falar. E aqui, derrame pericárdio. Tá bom? E provavelmente, no contexto de trauma, vai ter um hemopericárdio, vai ser sangue. Tá? E só passando aqui para a parte de algumas evidências aí acuráticas que a gente tem do exame em si. Esse artigo aqui ele é mais antigo, de 98, até antes daquilo que eu falei para vocês, da definição do FAST em si, que ele coloca aí utilidades, limitações do talo penetrante abdominal, e ele pega alguns pacientes e calcula a especificidade e a sensibilidade e também a acurácia do exame do PET, tá? Aqui no caso de paciente que tem teste positivo e que foi para o centro cirúrgico, tá? Foi acertadamente para o centro cirúrgico. É a sensibilidade, especificidade, acurácia em relação a isso. E aí a gente vê, ó, tem uma sensibilidade 94, especificidade 95 e uma acurácia global de quase 95% também, tá? Só um detalhe desse estudo, isso aqui essa tabelinha, ele se refere mais à sensibilidade e especificidade global. Mas quando os doentes estão hipotensos, eles dividem em grupos de doentes normotensos e hipotentes. Quando os doentes estão hipotensos, tanto a sensibilidade quanto a especificidade diminuem um pouquinho. Tá? Acho que é esse estudo específico. E aqui eu trouxe um outro estudo também para vocês, que esse daqui, se eu não me engano, ficou pequeno aqui, desculpa, pessoal. Mas, se eu não me engano, é de uma revista de trauma e enfim, de específica de ultrassonografia também. Esse aqui é de 2007, é um pouco antigo também, mas que ele pega, aqui ó, não vai dar para ler, desculpa, 4.029 pacientes, e mesma coisa, mede sensibilidade e especificidade, ó. Aqui ele coloca uma sensibilidade de 85%, uma especificidade de 96%, tá? Geralmente também a especificidade desse exame é maior do que a sensibilidade, tá? Acho que vocês viram aí no outro estudo também. Mas só para exemplificar um pouquinho para vocês. Falando de forma bem geral, bem rápida também sobre as vantagens do FAST, então é um exame muito rápido. Se você for treinado, tiver uma certa curva de aprendizado e tudo mais, vai demorar cerca de 3 minutos para fazer. Eu não sei da experiência dos R1, se vocês já rodaram no PSC. Está começando agora a residência, né? Estão no segundo mês. Então, acho que a maioria de vocês não rodou. Mas provavelmente vocês vão ver isso aqui lá nos águias, tá? Nos pacientes que vão chegar. Pessoal, tem uma pessoa específica que vai estar responsável ali pelo teste. Como eu falei para vocês, faz parte da TLS. Lá no C, né? Circulation. O exame pode ser realizado em locais de situações extremas, né? A gente sabe, situação de guerra, de terremoto, catástrofe natural, só tem uma operação portátil ali, você consegue fazer em qualquer lugar. Situações extremas, paciente ficar instável e tudo mais, a gente pode fazer também. E como a gente acabou de falar, tem uma boa acurácia. Tá? De desvantagens e limitações, é importante que vocês saibam também que o PET tem algumas desvantagens. Então vamos lá. Ele localiza que tem sangue, mas ele não localiza qual órgão lesionado. Tá? Claro que a gente vai ter que ter tomografia para ter uma noção maior, se o paciente tiver estável. Eu já tinha falado isso para vocês, pacientes têm enfisema subcutâneo, por exemplo, um tórax ali, você quer pesquisar um pneumotórax, alguma coisa, ou lesão de víscera oca, ele vai ter ar, só vai ter ar no abdômen ou no tórax, então a gente também não vai conseguir ver bem, tá? Quando o líquido é pequeno, abaixo de 300, 250 ml ou 200 ml, a sensibilidade diminui, porque pode ter líquido lá, mas você provavelmente não vai ver, pode ser um falso negativo, porque a sensibilidade para o líquido menor do que isso é menor.
Como eu já falei também, não identifica sangramento retroperitoneal. Se passar um determinado tempo, parte daquele sangue ele vai tender a coagular, né? Sangue parado, lembra? Sangue parado do nosso organismo sempre coagula. E aí ele vai perder aquela característica de ser anecoide, tá? Ele vai ficar um pouquinho mais clarinho, vai ficar tipo de isocóide, a mesma cor ali, parecido com as vísceras. E isso vai limitar um pouco também o nosso exame, tá? E pode haver falsos positivos também, como por exemplo, pacientes que têm ascite, pacientes que faz diálise peritoneal, gordura, às vezes pericólico ali, acaba confundindo também um pouco, tá? Possibilidades também. Importante ter isso em mente. Agora, para a gente já ir para a parte final assim, da aula, que é uma aula muito simples, né? Não tem grandes de muito tempo para poder falar dessas coisas. Mas, enfim, que é o EFEST, que é o FAST estendido, tá? Eu falei para vocês ali um pouquinho mais cedo sobre o histórico do FAST, década de 70, 80, 90. Em 2004, se eu não me engano, teve um oceanografista lá, pessoal de TI, emergência, que viram que talvez fizesse sentido eu estender algumas dessas janelas do FAST para janelas torácicas, principalmente, para eu tentar ver, então, a possibilidade de haver equilíbrio e sangue, e sangramento ativo no paciente, no tórax dele, tá bom? Então, a gente sabe, a gente acabou de ver, são 4 janelas clássicas do FAST, né, superior direito, superior esquerdo, subchipóide pélvico, e aqui a gente adiciona mais 4 janelas, tá? 2 no tórax, tá? Eu vou explicar melhor daqui para frente, mas é hemiclavicular com o segundo espaço, tanto a esquerda, tanto a direita quanto a esquerda. E 2 aqui no quadrante, mais uma, desculpa, no quadrante superior direito e no quadrante superior esquerdo. Só que um pouquinho mais acima, onde a gente vai tentar focar justamente a transição, tá? Ali o diafragma, a transição tórax-abdominal, para a gente ver a presença de hemotórax ou hemoperitônio, tá? E as outras janelas, elas se mantêm. O EFEST, sim, isso também é bem clássico aí desse artiguinho aqui, mas quando a gente vai indicar de forma específica o EFEST, né? Trauma cardíaco penetrante, trauma cardíaco fechado, trauma abdominal fechado, trauma torácico, suspeita de pneumotórax, hemotórax ou uma causa definida de hipertensão. Que aí, reforçando de novo, talvez faça mais sentido na nossa realidade ali na UTI, tá? É isso. Aí vamos então agora para a técnica em específico do EFEST, tá? Então, quadrante superior direito, como já tinha falado lá no FAST, de novo, probe longitudinal, probe marque cranial, linha hemiclavicular, linha axilar média, axilar média, e como eu tinha falado para vocês, por volta ali do 10º espaço intercostal. O ideal é que esteja abaixo do mamilo, e a gente vai utilizando com probe, tentando ver a melhor imagem. De novo, você tem que ver nessa imagem, você tem que ver o rim, você tem que ver o fígado, você tem que ver o diafragma e tem que ver uma parte do pulmão, tá? Bem parecido com aquela imagem que a gente tinha visto antes do excesso hepatorenal. Mas aqui é importante que você veja melhor ainda o diafragma, tá bom? Então aqui está o rim, aqui está o fígado, o diafragma bem visualizado aqui, e o que está para cá do diafragma é o pulmão. O que está para lá do diafragma é fígado ou cavidade abdominal, tá? Essa é a imagem que você tem que procurar no quadrante superior direito. Aqui de novo, ó, teste negativo. E aqui eu já vou ter um teste positivo para hemotórax. Porque aqui, ó, que está meu diafragma, tá? Então daqui para cá é abdômen, daqui para cá pulmão. Então, a imagem anecoica no contexto de trauma, eu vou achar que isso aqui é sangramento. Então, hemotórax. Aí na parte esquerda, também já falei com vocês, aqui é na linha axilar posterior, lembrando que o baço é mais posterior, a mão de vocês vai estar encostado ali no colchão, ali na cama do doente, tá? E aí a gente vai, aqui tá a cabeça dele, né? De novo, probe marque para a cabeça. A gente vai colocar ali no 7º, 8º, 6º, depende ali da fonte, depende do que você achar de melhor imagem. E vamos encontrar a imagem que a gente quer, tá? E aí que você tem que ver a mesma coisa. Você tem que ver pulmão, você tem que ver diafragma, você tem que ver o baço e tem que ver uma parte do rim, tá? Para ter a imagem perfeita.
que é exatamente o que a gente está vendo aqui, tá? Então, o rim, o baço, vendo bem, diafragma, vendo bem a transição. Aqui, então, pulmão, o que é para cá, pulmão, e o que é para cá, baço. Aqui, desculpa, tá meio ruim de ver, acho que vocês não vão conseguir ver, mas aqui seria uma imagem normal, um teste negativo mesmo, com rim, pulmão e o rim, baço e diafragma e pulmão. E aqui uma imagem já mais positiva, tá? Ó, aqui diafragma, aqui o baço e aqui justamente no espaço pleurodiafragmático do uterino. E de novo, contexto de trauma, você tem que ser pensando. E aí, continuando a imagem, o nosso infection, que a gente vai avaliar o tórax, a gente vai ver agora a parte de pulmão, tá? Desculpa, a gente viu primeiro a transição, agora o pulmão em si, tá? Que aqui, basicamente, que a gente quer ver a pneumotórax, que acho que vocês também estão carefas já de saber aí do nosso dia a dia. Das fontes que eu vi, eles pedem para colocar em linha endoclavicular, tá? No segundo espaço intercostal, tá? Em algumas fontes eu li, dizem que esse é o espaço mais sensível para o exame. Mas em outras fontes, em outros artigos, livros, sites específicos, pode ser entre o terceiro e o quinto espaço intercostal também, tá? Aí, de novo, vai depender. Você vai fazer uma varredura ali pro probe e vai ver qual a melhor imagem, tá? E aí, tanto a direita quanto a esquerda, tá? E a imagem, que também acho que vocês estão carecas de saber, eu vou ter que ver, então, as costelas, sombra acústica, pleura, parietal e a outra pleura? Visceral. Muito obrigada. E a visceral e linhas ácidas, que são reverberações da pleura, não sei se vocês estão cansados de saber, vocês vão ter que ver essa imagem, tá? E aí, a ideia é que vocês cheguem bem ali pertinho e vejam o lung slide, né? Ver a pleura deslizando aqui direitinho, tá? Geralmente, das outras janelas eu esqueci de falar, mas dessa janela aqui, a gente vai colocar a profundidade ali do nosso ultrassom bem mais especial, tá? De 3 a 5 centímetros. E aqui mais ainda, né? Quando a gente quer ver direitinho ali a pleura. Mas enfim, isso aqui é um long slide, vocês sabem. Se vocês quiserem colocar no modo M, vocês também sabem muito que eu vou ter sinal da praia. Praia, mar, oceano e céu. Né? O céu vai ser a pele, o oceano vai ser subcutâneo e a praia vai ser justamente as pleuras, long slide. Se vier positivo para pneumotórax, vocês também já sabem, eu vou ter long point, tá? O ideal é tentar achar as imagens. Se vocês têm uma suspeita forte, tenta achar as imagens. Ó, aqui está utilizando direitinho, a partir daqui utiliza mais. Então, tem um ponto específico de corte entre a pleura dilusão e não dilusão depois. Lembrar que a acurácia disso aqui é 100%. Você encontra esse negócio, o paciente tem pneumotórax. Nem sempre é fácil encontrar, às vezes dá dúvida, mas se você encontrar, isso aqui é 100% de acurácia. E, se vocês colocarem no modo N, vocês vão ter o sinal do código de barra, né? Vai perder um pouco aquela configuração do sinal da praia. Acho que é basicamente isso, da aulinha aí que eu queria falar para vocês. Só acho que reforçar algumas mensagens principais. O exame negativo do FAST não afasta lesões ameaçadoras da vida, que eu falei para vocês. Pode ter lesão no reto peritônio, pode ter lesão de víscera oca, pode ter uma quantidade de líquido que é mais baixa e eu perco sensibilidade, então o exame negativo não afasta. Vai ter que olhar o doente como um todo, tá? Instabilidade e tudo mais, para tomar aí a melhor conduta. Tá? Uma coisa que eu não falei antes, que eu esqueci na verdade, mas eu retomo aqui para vocês nesse final, o exame ele pode ser seriado, tá? Eu posso fazer em um determinado momento, seriado é negativo, o paciente ficou mais instável, tal, parte novo, isso aumenta a sensibilidade do exame, tá? Pode ser realizado também. Principalmente no contexto de trauma, que não é tanto no nosso dia a dia, só para você saber. Lembrar do EFEST, que é o FEST estendido para tórax, mais 4 janelas. E aí, na verdade, quando você vai fazer o FEST, você tem 4 perguntas, que são essa aqui que eu resumi para vocês. Eu tenho líquido livre no abdômen? Eu tenho líquido livre no tórax? Eu tenho líquido livre no pericárdio? E eu tenho presença de pneumotórax? Tá?
E aí a gente vai tentar responder essas 4 perguntas que é o exame estendido. E lembrar que é um exame rápido, se o operador ali é bem treinado e tudo mais. É um exame simples, é não invasivo e tem uma boa acurácia. Tá bom? Deixa eu só lembrar se tinha alguma outra coisa que eu esqueci de falar para vocês. Uma coisa que eu não falei antes, mas só para vocês saberem, geralmente a gente, quando vai posicionar o paciente, não sei se vocês separaram pelas figurinhas que eu coloquei aqui, a gente, de forma geral, por convenção, a gente fica à direita do paciente, tá? E aí, quando a gente vai fazer o exame à esquerda, a gente chega ali mais perto, tá? Dá não ficar indo de um lado para o outro. Até porque se você faz com a mão direita, você fica com a sua mão esquerda livre para mexer ali na tração e tudo mais. Tá? Mas isso também é de cada um. Mas de forma geral é assim. Acho que era basicamente isso. Vocês têm alguma dúvida? Algo mais que possa esclarecer?